Se você já passou dos 60 anos e percebe que suas pernas não respondem mais como antes, que ficam pesadas, frias, cansadas, ou que aquele simples trajeto dentro de casa já exige mais esforço do que costumava exigir, eu quero que você saiba de uma coisa logo aqui no início. Isso não é simplesmente normal da idade. E muito menos algo que você precisa aceitar sem entender o que está acontecendo. O seu corpo está enviando sinais claros e quando a gente aprende a interpretá-los, muitas dessas mudanças podem ser compreendidas, cuidadas e, em vários casos, amenizadas, no mínimo. O que você sente nas pernas tem uma base fisiológica muito bem conhecida pela ciência. À medida que envelhecemos, principalmente depois dos 60 anos, os vasos sanguíneos passam por um processo gradual de perda de elasticidade, né? Além de outras questões neurológicas que podem existir, né? Contudo, imagine aí uma mangueira de jardim nova, flexível, por onde a água passa com facilidade, né? Em relação à parte circulatória. Com o tempo, essa mangueira vai ficando mais rígida, menos maleável e a passagem da água já não é tão fluida. Algo parecido acontece com os vasos sanguíneos do nosso corpo. Além disso, existe uma camada interna desses vasos chamada de endotélio que funciona como um verdadeiro centro de controle da circulação. É ela quem decide quando um vaso deve se contrair ou relaxar. Com o envelhecimento, essa camada passa a trabalhar com menos eficiência. Um dos motivos principais é a redução da produção de uma substância chamada óxido nítrico, que age como um sinal químico dizendo ao vaso: relaxe, deixe o sangue passar aí com mais facilidade. Para facilitar o entendimento, pense no óxido nítrico como um mensageiro. Quando ele está em boa quantidade, ele bate na porta lá dos vasos e diz: abra um pouco mais, o sangue precisa chegar até as pernas, né? Fecha aspas. Com o passar dos anos, esse mensageiro aparece cada vez menos. O resultado é uma circulação mais lenta, principalmente nas extremidades do corpo, como pernas e pés. Outro fator importante é o retorno do sangue, né, das pernas de volta ao coração. Diferente do que muita gente imagina, o coração não faz todo esse trabalho sozinho. Os músculos da panturrilha, né, aquela batata que chama batata da perna, funcionam como uma espécie de bomba auxiliar. Cada passo que você dá ajuda a empurrar o sangue para cima contra a gravidade. Com a idade, a perda de massa muscular, o sedentarismo e o tempo prolongado sentado ou em pé diminuem essa eficiência. O sangue tende a ficar mais tempo acumulado nas pernas, gerando sensação de peso, cansaço e desconforto. E aqui vem um ponto muito importante. Antes de pensar em medicamentos mais fortes ou procedimentos, existe um recurso simples, acessível e amplamente estudado pela ciência que pode ajudar a apoiar a circulação, atuando justamente nesse mecanismo que eu acabei de explicar e não apenas disfarçando sintomas. Mas antes de falar exatamente do que se trata, eu preciso te explicar o princípio por trás dessa estratégia, né? Porque entender o porquê faz toda a diferença para você usar isso com segurança e consciência. A ciência já demonstrou que alguns alimentos são ricos em substâncias chamadas nitratos naturais. Presta atenção nisso, nitratos naturais. E não confunda os nitratos de alimentos naturais com os nitratos de alimentos industrializados, ultraprocessados. Eles têm efeitos diferentes no nosso corpo. Esses nitratos naturais, quando ingeridos, passam por um processo no organismo que resulta justamente na produção do óxido nítrico, aquele mensageiro tão importante para a circulação. É como se você estivesse fornecendo ao corpo a matéria-prima para fabricar
mais desses mensageiros vasodilatadores, ajudando os vasos a relaxarem novamente, mesmo em uma fase da vida em que essa produção já não acontece com tanta facilidade. É nesse contexto que entra aí a bebida que eu quero te apresentar hoje, que você provavelmente já deve conhecer. O suco de beterraba, preparado de forma simples, em quantidade adequada e consumido com regularidade. A beterraba é um dos alimentos mais estudados quando o assunto é saúde vascular, especialmente em adultos mais velhos. Ela é naturalmente rica em nitratos naturais que seguem exatamente essa rota aí de conversão no organismo até se transformar em óxido nítrico. Quando uma pessoa acima dos 60 anos consome uma quantidade adequada desse suco, o que acontece na prática é um apoio à função dos vasos sanguíneos. Os vasos tendem, a relaxar um pouco mais, a passagem do sangue se torna mais eficiente e a microcirculação, que é a circulação nos vasos bem pequenos, melhora. Para o dia a dia, isso pode se traduzir em sensação de pernas menos pesadas, mais resistência ao caminhar, menos cansaço precoce e, em algumas pessoas, pernas um pouco mais quentes e responsivas. É importante entender que isso não significa um efeito milagroso nem igual para todo mundo. Cada organismo responde de uma forma, mas o mecanismo fisiológico ele é real, conhecido e coerente com o que a ciência atual entende sobre envelhecimento vascular. Outro ponto interessante é que a beterraba também contém compostos antioxidantes naturais. Para simplificar, antioxidantes são substâncias que ajudam a proteger as células contra um enferrujamento interno, causado aí pelo estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo é muito comum com o envelhecimento e prejudica diretamente o funcionamento do endotélio, aquela camada interna dos vasos. Ao reduzir esse desgaste interno, esses compostos ajudam o óxido nítrico a durar mais tempo, ativo no organismo, potencializando o seu efeito. Que efeito? O efeito de dilatar os vasos sanguíneos. Bom, agora vamos à parte prática, que é onde muita gente se perde aí, tá? A forma mais simples e segura de consumir é preparar o suco com beterraba crua, bem higienizada, batida apenas com água. Uma quantidade geralmente bem tolerada e utilizada como referência aí é algo em torno de 150 a 200 ml por dia, preparados com uma beterraba média. Não há necessidade de colocar açúcar e o ideal é evitar misturar com frutas muito doces. O melhor horário o melhor horário de consumo costuma ser pela manhã ou cerca de 1 a 2 horas antes de uma caminhada leve. Isso porque é nesse intervalo que o corpo converte melhor os nitratos em óxido nítrico. Pense como um preparo aí de terreno antes da atividade. Você fornece o sinal químico e depois coloca o corpo em movimento, tá? Mais importante do que a quantidade é a regularidade. Pequenas doses consumidas de forma consistente tendem a trazer mais benefícios do que grandes volumes ingeridos de forma esporádica, tá? Exagerar não acelera resultados e pode causar desconfortos como gases, sensação de estufamento ou alteração do funcionamento intestinal em pessoas mais sensíveis. Agora, um alerta muito importante. Nem todo mundo deve consumir suco de beterraba sem cuidados. Pessoas que usam medicamentos para pressão alta precisam ter atenção, porque a combinação pode potencializar a queda da pressão arterial. Se você já costuma sentir tontura ao levantar, por exemplo, isso precisa ser observado. Pessoas com histórico de cálculos renais, especialmente aqueles formados por oxalato de cálcio, também devem ter cautela. A beterraba é rica em oxalatos que podem favorecer esse tipo de cálculo em quem já tem predisposição. Diabéticos precisam considerar o impacto glicêmico e evitar consumo excessivo. Por isso é importante, às vezes,
beber, inserir e dosar a glicemia para dar uma olhadinha, tá bom? Se você faz uso de vários medicamentos ou tem doenças crônicas, a conversa com o médico que te acompanha é sempre a melhor escolha. Isso não é fraqueza, é cuidado. Também é essencial deixar algo muito claro. Melhorar a circulação não significa curar doenças vasculares. Problemas como insuficiência arterial periférica avançada, varizes importantes ou neuropatias exigem avaliação médica e muitas vezes tratamento específico. O suco de beterraba atua como um apoio nutricional baseado em evidência científica, não como substituto da medicina. Mesmo assim, quando a circulação recebe esse apoio, os ganhos podem ser significativos no seu cotidiano. Caminhar com mais segurança, sentir menos cansaço, ter mais confiança para sair de casa, fazer compras ou passear, impacta não só o corpo, tá? Mas também a mente. Então, quando você começa a fazer tudo isso, você acha que eu estou mais funcional, estou conseguindo fazer minhas compras, caminhar, mas o impacto disso vai também na sua mente. A autonomia gera bem-estar emocional. E isso faz parte de envelhecer bem. Alguns hábitos simples potencializam também esse efeito, tá, do suco. Manter-se bem hidratado ajuda o sangue a circular com mais facilidade. Levantar-se regularmente, se movimentar, mexer os tornozelos, dar pequenos passos ao longo do dia, mantém a bomba das pernas ativa. Que bomba é essa? A panturrilha, aquela batata da perna, aquele músculo lá grande que você tem na batata. Até mesmo a respiração profunda, feita de forma calma, melhora a oxigenação e apoia a circulação. Tudo o que foi compartilhado aqui está alinhado com o conhecimento científico atual sobre envelhecimento vascular, função dos vasos e nutrição baseada em evidência. Não há promessas exageradas, apenas fisiologia explicada com clareza e respeito. Observar o próprio corpo, entender os seus sinais e fazer escolhas consistentes é uma das formas mais inteligentes de cuidar da saúde após os 60 anos. E se você se identificou com essa conversa, deixe seu comentário aqui embaixo. Conte se sente as pernas mais cansadas ou pesadas no dia a dia. Essa troca ajuda outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas e que a informação correta pode sim transformar a forma como envelhecemos. Cuidar da circulação é cuidar da liberdade de ir e vir, da autonomia e da qualidade de vida, tá bom? Vou ficando por aqui, fique com Deus, se cuide e um grande abraço.